Bem-vindos ao Blá Blá Blás, um podcast comigo, Paula Blas, para contar as histórias pessoais por trás de marcas e projetos que a gente admira. Hoje aqui comigo um empresário que não sei se ele sabe exatamente, mas faz parte da minha história. Aqui com a gente está o Fábio Toscani, o cofundador da Topway English School. O Fábio que é engenheiro por formação, mas tem o sonho de transformar a vida das pessoas através da educação. Por isso, há mais de 20 anos, ele atua na área educacional e há 18 anos é cofundador e CEO da Topway, como eu disse, a escola de inglês que já ajudou mais de 60 mil pessoas a se tornarem fluentes na língua mais falada do mundo. Com a Topway, através de uma metodologia pioneira no Brasil, busca revolucionar o aprendizado do idioma, promovendo maior conexão entre as pessoas e o mundo todo. Antes de passar a palavra para o Fábio, eu também quero, claro, agradecer aos nossos patrocinadores, a Arezzo Pelotas e a Fresh Laser Pelotas, e também aos apoiadores do Blá Blá Blás, o Merak Estúdio de Beleza, Andressa Carneiro Beauty, Mug Canecas, Daimler e Boutique Wine. Fábio, é um prazer te ter aqui comigo. Como tu sabes, eu sou da primeira turma da Topway, faz anos que a gente não se encontra, mas tem outras histórias aí que eu quero recordar contigo ao longo do nosso programa. Bem-vindo. Legal, obrigado. Claro que eu lembro muito bem da história tua com a Topway. Estava lá fazendo a tua inscrição na tua casa, e esse era um processo que a gente fazia e que, quando a gente começou aqui, era muito estranho para as pessoas, né? Falou, como assim, passar por uma entrevista para ter acesso a uma escola de inglês e tal? E a gente tranquilizava as pessoas, falava que isso era mais comum em centros maiores, mas lembro, sim, de matricular você e a tua irmã e ser a primeira turma da Topway. Isso mesmo, são 18 anos. E eu comentava aqui com o pessoal, com os guris aqui que nos ajudam a produzir esse podcast, que eu até me senti velha quando eu li o teu currículo. Tu imagina eu, né? Que iniciei isso em 18 anos. Mas a Topway tem uma relevância, né, extrema na minha história com a minha irmã, além, claro, do aprendizado, do ensino, também pela oportunidade da gente ser colegas, né? Minha irmã é 5 anos mais velha do que eu, e naquele momento nós fomos colegas de turma, né? Conquistamos diversas amizades também, então é um período que eu guardo com muito carinho. Mas, como eu dizia, né, ali na tua apresentação, tu és engenheiro, então eu queria que a gente começasse do começo, né, e nos contasse como tu foste parar na educação e tens todo esse sonho, essa missão de vida. Legal, vou tentar dar uma resumida aqui, porque a história é um pouco longa, mas eu me formei em engenharia civil, me formei em Joinville e iniciei trabalhando em Joinville dentro de uma indústria, e era até mais uma área de engenheiro mecânico do que engenheiro civil, mas aceitavam também engenheiro civil. E aí eu fiquei por um ano nessa empresa, e eu sempre tive o sonho de viajar, de morar em outro lugar e tal. E, na época, o meu pai, ele tinha recém fechado um negócio no Brasil, não tinha dado certo as coisas e tal, e ele foi para os Estados Unidos. E, nesse momento, pensei assim, tá aí a oportunidade, talvez as coisas fiquem mais fáceis, já tem uma pessoa lá e tal. Uhum. Na sequência, o meu irmão mais novo foi para lá, e aí ficaram os dois morando lá por um tempo, e eu falei, talvez essa seja uma oportunidade para mim. E aí eu me lembro, pedi para sair da empresa, né, cumpri meus 30 dias. Nesses 30 dias, eu fiz um curso relâmpago de inglês que não funcionou nada. Né? Eu tinha algum conhecimento em inglês, mas fiz um intensivão assim e fui para os Estados Unidos. E fui, a princípio, para ficar lá e fazer dinheiro, não só para estudar. Fiz um curso, iniciei um curso de inglês lá, mas fui com o objetivo mesmo de juntar a grana, fazer uma grana e voltar para o Brasil e empreender. E aí, fiquei lá 2 anos e meio, trabalhei pra caramba, foi assim, foi um dos períodos que eu mais trabalhei na vida. E aí voltei para o Brasil, e aí eu tinha uma namorada, e ela queria fazer medicina, e ela passou em Santa Maria só. Uhum. E como eu não tinha residência fixa aqui no Brasil, eu fui para Santa Maria, acompanhei ela, e comecei a procurar emprego na minha área. Só que eu não tinha trabalhado na minha área em engenharia civil, né? Sim. Não lá tinha nos Estados experiência. Unidos eram empregos variados. Eram empregos, eram os ditos subempregos, né? Entreguei pizza, entreguei jornal. Emprego de brasileiro. Emprego brasileiro mesmo, que vai para os Estados Unidos fazer a sua grana e tal. E aí, quando eu vim para cá, eu não tinha experiência na minha área como engenheiro civil, e também a economia, a minha área, estava muito ruim. Uhum. Procurei alguns empregos em Santa Maria na minha área, mas não tinha nada. E aí comecei a procurar outras alternativas e busquei uma escola de inglês.
E pensando inicialmente, falei, pô, eu sei alguma coisa de inglês agora, Sim. eu vou dar aula, né, e tal. E aí, quando eu cheguei nessa escola de inglês, me direcionaram para a área comercial. E eu pensei, pô, tá, não estou fazendo nada, né, vamos ver o que dá. E eu adorei a forma como isso era feito, o attachment que a gente tem com as pessoas. Quando tu entra em contato com alguma pessoa que precisa de inglês e depois tu acompanha isso acontecer, o que muda na vida dela, isso me apaixonei a princípio por esse ponto e depois pela possibilidade de crescer nessa empresa. Essa empresa tinha um plano de carreira legal, só dependia de ti, era bem metocrático mesmo, né? Tu corria atrás das tuas metas. E aí eu comecei a desenvolver a ideia de iniciar uma franquia daquela escola. E aí eu conheci o Thiago lá, o Thiago era supervisor de vendas na época, e ele que me ensinou, os primeiros passos na área comercial foi ele que me ensinou. E aí a gente começou a alimentar um sonho, falei, pô, cara, talvez seja legal abrir uma escola e tal, não sei o quê, vamos mencionar para os nossos diretores, né, os donos da escola. Só que aí, o que acontecia? Esses diretores, eles não eram donos da marca, eles eram outros franqueados. Então, o que acontecia com eles, já tinha acontecido uma vez, eles tinham unidade de Santa Maria e abriram Canoas, com um outro colaborador junto, né? E essa era meio que um degrau a ser vencido. Bom, então, se você chegar em tal cargo, você vai ter a condição de abrir com a gente uma outra cidade. Só que daí, como eu e o Thiago e um outro colega, a gente queria acelerar esse processo, a gente falou, cara, a gente quer abrir. E aí eles negaram, né, isso, porque para os interesses deles não fazia sentido, porque eles não eram donos da marca. E aí, quando eles fizeram isso, a terceira pessoa, ele já era gerente. Então, eles falaram, você que já é gerente, nós vamos abrir Novo Hamburgo contigo. E era a cidade que nós também pensávamos em abrir. E aí, eu e o Thiago, nesse momento, a gente ficou sem cidade, eles nos colocaram na parede e falaram assim, ou vocês voltam a trabalhar, ou vocês vão sair daqui e a gente vai abrir Novo Hamburgo com essa outra pessoa, né? E aí foi um dos dias mais assim desafiantes que a gente enfrentou, porque a gente estava muito animado para abrir o nosso próprio negócio e, de uma hora para outra, a gente se viu sem essa possibilidade. Porque a gente pensou que eles poderiam abrir essa possibilidade de nós irmos conversar com o dono da marca e possibilitar que a gente abrisse Novo Hamburgo sem problemas nenhum, né? Sim. Só que, lógico, não foi essa a atitude que eles tomaram. Eles tomaram uma atitude de ou vai ou racha, ou fica aqui como colaborador, ou vai ter que sair. Sim. E aí a gente decidiu, me lembro num posto lá em Santa Maria, a gente apertou a mão e falou, cara, vamos abrir a nossa escola. E a gente não sabia, não tinha ideia de onde seria. E aí passamos uma semana, assim, essa foi uma semana mais angustiante, assim, de saber que não tinha emprego, não tinha ainda uma previsão do que abrir, como abrir, se ia ser marca nova, se a gente ia buscar uma outra franquia e tal. Era só a vontade. Era só vontade. Então, esse foi um período bem desafiante para nós, mas engraçado, né? A gente tomou um hábito naquele momento de que, no outro dia, nós fechamos uma parceria. Era como se nós tivéssemos aberto a nossa empresa naquele momento sem ter nada. Sim. E 7h da manhã, 7h30 da manhã, o Thiago estava no meu apartamento, lá em Santa Maria, para a gente começar a fazer os planos do que seria. E a gente encarou como um trabalho mesmo. Naquela semana foi assim, reuniões diárias, consecutivas, como se a gente estivesse batendo o ponto em algum lugar e vendo o que a gente ia fazer. E aí, de lá, passou por um processo de a gente ir para Curitiba, conversar com uma outra rede. A gente conversou com um figurão do mercado, assim, né, de idiomas, e a gente queria ver a possibilidade de abrir a marca dele, né, abrir uma franquia. Sim. E a conversa foi tão longa, e a gente chegou a descobrir tantas coisas que uma galera não se atentava, e que a gente falou, cara, vamos abrir a nossa. Isso deu força para a gente abrir assim, cara, se tem essa galera aí abrindo escola e querendo franquear ainda, a gente tem condições de abrir a nossa própria marca. E aí começou o processo de construção de marca. E fazer ela escalar. Tal. E nesse meio tempo, um dos diretores, um dos ex-patrões nossos,
que estava mais ok com a situação da gente sair, porque o cara realmente gostava da gente e via assim, cara, eu gosto de vocês e o processo da gente não abrir, talvez não casou o tempo e tal. E ele falou, pô, tu sabe que Pelotas não tem esse tipo de trabalho. Esse tipo de escola que entrega inglês em menos tempo, Pelotas não tem. E dali a gente começou a pesquisar Pelotas. Sim, já deu, já era. Já era. Falou, cara, vamos pesquisar Pelotas. Foi meio que um tiro assim que a gente precisava, né, de saber um norte que a gente precisava para pesquisar. E realmente, uma cidade universitária, né, como Santa Maria, que não tem esse tipo de inglês, é uma carência mesmo no mercado, e a gente começou a encontrar várias coisas positivas. No meio da pesquisa, obviamente, a gente conversou com alguns pelotenses na época, e eu acho que é sempre assim, né? Sempre é comum a pessoa da cidade falar mal da sua cidade. E a gente escutou falar horrores também de Pelotas, assim, da parte negativa, né? Sim. Pô, metade sul aqui do Rio Grande do Sul não cresce, está muito abandonada. E realmente tinha, desde 2004 essa região aqui cresceu muito, né? Sim, com certeza. Então, lá em 2004 era complicado mesmo. Era outra cidade, né, Fábio? Mas para nós, em termos do que nós iríamos fazer no nosso ramo, sendo uma cidade universitária, fazia todo sentido a gente buscar Pelotas e olhar para Pelotas com carinho. Sim. E foi isso que aconteceu e a gente teve sucesso. É bem gratificante. E quando tu fala, né, da Topway ter impactado a tua vida de uma forma diferente, né, de ter trazido, o legal é ver que a gente impactou uma galera aqui e fez diferença na vida de um monte de gente. E uma das coisas que eu e o Thiago queríamos e que a gente sempre leu e viu que é bacana é, se uma empresa saísse, parasse, né, sumisse do mercado, a sociedade sentiria falta dela. E eu acho que hoje isso acontece com a Topway aqui. Né? Se a Topway, de alguma forma, sair ou sumisse, a sociedade ia sentir falta pelo tudo que ela já fez e tal. A gente iniciou um trabalho aqui, as primeiras matrículas, não sei se tu lembra, a gente tinha toda a doação de alimentos que a gente arrecadava e tal. Então, isso é uma coisa bacana e a gente está muito feliz de ter escolhido Pelotas e hoje Pelotas ser a sede de uma empresa que está crescendo e que foi para os 3 estados do sul do Brasil e hoje também está abraçando o Brasil. Então, é bem legal. A gente é bem feliz de ter escolhido Pelotas como berço. Ah, coisa boa. Não, e o início eu lembro que para vocês também deve ter sido talvez até mais marcante ainda, né? Essa questão mesmo de ir na casa dos alunos, né? De ter esse momento mais próximo, de olhar daqui a pouco para um aluno daquela época, não lembra bem o nome, mas sabe quem é, sabe que, né, que já teve um contato mais próximo. Acho que isso é um acolhimento diferente e até mesmo diferente dos dias de hoje, né, Fábio? Em que as coisas também estão mais efêmeras, mais tecnológicas, né? Mas que para aquela época também já se diferenciava. Agora, tu comentavas sobre a questão de quando tu falavas, né, lá nessa escola em Santa Maria, tu já percebeu o alcance, né, que o idioma do inglês, o que isso significa na vida de uma pessoa, né, se permitir essa chance, ter essa oportunidade de fazer inglês. Ali, tu já desistiu da engenharia ou não? Sim, eu acho que foi um casamento assim perfeito, mais no sentido de entender, não a grandeza até do que era a área de idiomas. Depois eu fui entender isso um pouco mais depois, mais tarde, assim, né, com mais tempo de empresário da área de educação. Ali no começo eu encontrei mais uma possibilidade de empreender sem o risco de você depositar numa propaganda que tu ia fazer, no montante de dinheiro que tu ia investir, e era muito mais esforço braçal mesmo de você trabalhar, baixar a cabeça e trabalhar. Porque, na época, eu me lembro que até a gente fazia questão de falar para todo mundo que a gente entrava em contato que a gente não investia em publicidade e que o nosso marketing era feito de aluno a aluno, e era isso mesmo. Só que isso era uma necessidade nossa, porque nós não tínhamos dinheiro para fazer esse investimento. E a gente contava com o melhor marketing, que é o marketing boca a boca. Então, lá naquele início, me deu a certeza e a coragem de abrir um negócio que eu sabia que depende só de mim. Depende de quantas vezes eu vou ser resiliente para pegar no telefone, tomar não e continuar e conseguir os leads, que hoje é comum, né? Falar, como é que tu consegue leads? Investe em várias redes sociais e tal. Antigamente o nosso lead era a pesquisa
na universidade, na saída do Xangai, a gente abordava as pessoas e fazia pesquisa. Pô, já fala inglês, por que não fala? Considera importante, nome e telefone. Então, era uma coisa que dependia só da gente. Era um lead totalmente barato. Era a nossa hora ali, o que basicamente custava, né? Então, isso deu uma certeza, uma garantia de empreender. E a partir do momento que eu tive essa certeza, aí sim, a engenharia ficou distante. Aí eu falei, não, é por aqui que eu acho que tem um caminho bem frutífero. E a gente tinha os exemplos. A gente é sempre grato pelas lideranças que a gente teve, né? Então, o Israel e o Christian Pereira, que eram 2 líderes dessa escola, pô, os caras, fenomenal, ensinaram a gente a trabalhar, ensinaram a gente também muito ao mindset de crescimento. Então, ali foi plantada uma semente assim de empreendedorismo. Né? Então, foi bem importante essa carga que eles deram para a gente. Sim. Agora, eu imagino a dificuldade, sendo pelotense, de lá em 2004, chegar aqui. Tu que não és de Pelotas, o Thiago também não, né? Não, Thiago de Santa Maria. Pois é, nenhum dos dois de Pelotas. Chegar numa cidade como Pelotas há 18 anos e ainda pedir para ir na casa das pessoas, né? Conta um pouquinho como funcionava esse processo, porque realmente eu acho que... eu lembro quando eu estava no jornalismo tradicional, né, na redação, que uma chefe minha dizia, vocês com internet dizem que não tem fonte, imagina a gente ali no telefone, no caderninho. Então eu fico pensando que, claro, apesar de não fazer tanto tempo assim, até porque, né, 2004, eu sinto que foi logo ali, mas muita coisa mudou. Então conta pra gente como era um pouco desse processo e como foi essa acolhida, né? Legal. Aqui tem algumas histórias engraçadas assim de que a gente passou aqui. Primeiro do Mereces, né? Eu me lembro que a gente estava em Santa Maria e a gente entrou em contato uma vez com uma pessoa, um colega nosso de trabalho lá, né? E sempre queria falar com a pessoa que ele tinha um contato, né? E atendia a mãe dele, né? E no final ela falava, Mereces. E aí esse colega nosso ligava, né? Sabendo que ele não estava, só para todo mundo da equipe escutar o Mereces. Daí depois, mais tarde, a gente foi saber que o Mereces era aqui. Provavelmente era uma pelotense, sim, morando lá em Santa Maria e falando que o filho não estava e agradecendo. Então, teve algumas peculiaridades, assim. Mas o desafio... para nós, foi bem tranquilo, porque a gente já fazia isso em Santa Maria. E, de uma certa forma, o receio, o bloqueio, as dificuldades de se abordar dessa forma, de você entrar em contato com alguém e falar que o processo é através de uma entrevista e que tu tem que fazer pessoalmente, já era vivido pela gente. Aqui foi só uma questão de tu estar falando com outras pessoas. E sempre uma coisa que, como a gente abriu depois franquias e passou também o know-how para várias pessoas, a gente sempre costumava, às vezes, escutar as pessoas a criar generalizações sobre o povo da cidade. Aqui as pessoas são assim, aqui as pessoas são assado. E isso, para nós, para quem entende um pouco de técnica de venda, não é bem assim. É você que precisa se adaptar e é você que precisa construir uma estratégia para que funcione para todos. O ser humano tem as suas necessidades normais, básicas, né? Então, eu acho que muito é disso. Então, a gente se adaptou legal aqui, a gente viu que o povo... E aí, generalizando já, né? A gente entendeu que o povo nos recebeu muito bem aqui. Mas a gente não considera que o povo é assim, não. Talvez as nossas ações para as pessoas aqui construíram isso e fizeram com que isso fosse um retorno para nós. Sim. Então, a gente costuma tratar muito mais da autorresponsabilidade, né? Quando as coisas dão errado, é porque você talvez não fez alguma coisa legal. Quando as coisas dão certo, é também porque você está emitindo alguma coisa legal, ou você está construindo. Então, é sobre essa filosofia que a gente vive. Então, foi legal. A acolhida aqui foi legal. Não teve nada traumático. Essa é a premissa da comunicação, inclusive, né? Quando alguém não me compreende, a culpa é minha. Exato. Por mais que a gente saiba, óbvio, que todo mundo, né, tem a sua visão de mundo, a sua realidade ali. Então, claro que o outro tem a sua parcela. Mas, primeiro a responsabilidade não é nem a culpa, né? A responsabilidade para o bem e para o mal tem que ser tua, senão tu nunca evolui na tua comunicação. Exato. E a venda acho que é a mesma coisa, até porque envolve comunicação, né? Exato, a gente compartilha disso. E isso para nós é um dos pilares, né, para a evolução profissional em vendas.
A gente só entende que tu vai conseguir evoluir a hora que tu parar de dar desculpa, a hora que tu parar de generalizar. A gente escutou muito isso. Eu e o Thiago formamos uma equipe legal aqui, e foi bacana porque o nosso crescimento, o crescimento da Topway, em termos de franchise, ela cresceu de uma maneira bem orgânica, de uma maneira bem romântica até. Talvez se a gente voltasse atrás, a gente construiria de uma outra forma e talvez pudesse ser mais rápido, mas foi assim que na época a gente decidiu crescer, que era abrir franquias somente com ex-colaboradores. Então, se alguém batesse na nossa porta, eu quero abrir uma Topway, e eu sou investidor e que eu tenho dinheiro, a gente falava não. Tem que ser ex-colaborador. Quer abrir uma Topway? Entre, então, no processo, se torna colaborador, entende o processo e aí sim tu vai abrir. Sim. E aí, obviamente, ao tomar essa decisão, as primeiras franquias nasceram todas de ex-colaboradores. Então, ex-colaboradores aqui de Pelotas e Rio Grande, cara, começaram a povoar o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina a partir de pessoas que moravam aqui e que, às vezes, não tinham todo o recurso financeiro, mas tinham muito mais do que isso, que era o conhecimento, algumas, vamos dizer assim, pilares do que a gente considera que fosse legal. Mas, mesmo assim, mesmo essas pessoas passando por essa carga, quando encontram uma barreira muito difícil, é natural, às vezes, colocar culpa, transferir a culpa. E aí, óbvio, quem tem mais experiência, é legal orientar e puxar de novo, né, para a linha de que, não tem nada a ver com uma questão de generalização de povo, de cidade. Aqui as pessoas não gostam de ser visitadas em casa. A gente escutou muito disso. Eu falei assim, não é isso que acontece. Sim. É só o trabalho que pode ser feito de uma maneira melhor, diferente e tal. Então, a gente passou por muito disso. E a gente considera que o início nosso meteórico, na questão até de expansão de franquias, se deve muito ao fato de a gente ter feito isso com pessoas que entendiam, e pessoas que tinham uma mentalidade dessa de autorresponsabilidade, de evoluir sempre. Então, acho que foi uma coisa bem, bem legal. Mas foi, obviamente, tem o ônus e o bônus disso, né? O ônus é de que a gente talvez não cresceu tão rápido quanto poderia se esse processo fosse mais aberto, né? E o bônus foi de, obviamente, ter uma facilidade de fazer com que essas escolas evoluíssem, porque as pessoas tinham algumas premissas mais enraizadas, né, cristalizadas de algumas coisas que efetivamente dão certo, fazem com que uma escola vá bem. Sim, com certeza. E, Fábio, eu fico imaginando, quando vocês chegaram aqui, ou antes, provavelmente, claro, né? Vocês já faziam algumas ligações lá de Santa Maria, já organizaram muitas coisas antes, né? E eu fico pensando, para quem está nos ouvindo, sempre gosto que a gente consiga extrair insights para quem está nesse momento. Claro, provavelmente não abrindo uma escola de idiomas, né? Uma escola de inglês, mas iniciando um negócio, muitas vezes numa cidade que não é a sua. Como é que foi o contato número 1? Né? Já que era por indicação, como foi o primeiro? Se é que tu lembras. Lembro sim. Eu lembro, não o contato, eu lembro da primeira matrícula, não exatamente o primeiro contato ou a primeira pesquisa que a gente fez, mas as primeiras ações que a gente tomou aqui em Pelotas, eu me lembro que até foi bem emblemático, a gente chegou aqui em 7 de maio de 2004. A gente lembra o dia, porque foi o dia que estourou a barragem aqui. Cara, sim. inundou a cidade, assim, a gente chegou sob um temporal e tal. E a gente ficou num hotel, Princesa do Sul, ali na Osório, um hotel meio salmão ali que tem. E a gente ficou ali, a primeira semana era para conhecer a cidade, para ver, basicamente, aluguel, né? Eu acho que é o pontapé inicial que tu faz para você montar o seu negócio e tal. E a gente só encontrava casas aqui de fachada reta, assim, dessas antigas, né? E aí eu e o Thiago, a gente virava um pouco e falou, cara, se a gente colocar a escola num imóvel desse aqui, vai dar um ar de pequeno, ou vai dar um ar de que não está legal e tal. E a gente demorou muito para achar a casa. E quando a gente achou a casa, ali aquela da Félix, da Cunha 455, que é bem perto da Católica, e a gente viu a casa, a gente tinha ido visitar uma casa que foi a Diesel. Um tempo atrás tinha uma boate bem na frente ali que era Diesel. Antes da Diesel, obviamente, né? A gente foi ali e visitou uma casa, e quando a gente saiu da casa, a casa estava toda destruída, a gente saiu da casa, a gente deu de frente para essa casa da Félix da Cunha. Sim, não era a visita inicial. Não era a visita inicial, a gente saiu dessa visita e olhando, essa casa está para alugar e tal.
Só que, lógico, inicialmente a gente pensou, pô, talvez o valor seja muito alto, a casa era grande, enorme e tal. Mas, nesse ponto, eu acho que aí fica uma dica para quem está iniciando, seja ousado. E ali a gente foi ousado, porque a gente não tinha fiador, a gente não tinha renda, e o aluguel estava totalmente fora da possibilidade de que a gente estava cogitando em abrir. E a gente iniciou as tratativas ali com uma imobiliária, a Requinte, e não estava andando a coisa. E a gente não conseguia evoluir. A gente descobriu que a casa era do seu Ruivo, do Biscoito Zezé. A gente foi até Biscoito Zezé, ligamos, marcamos um horário com ele e fomos ousados porque nós contamos tudo para o seu Ruivo o que ia acontecer com a casa dele e o que ia acontecer com a empresa que a gente estava abrindo. E aquilo ali foi uma... Eu acho que o seu Ruivo, eu me lembro que a gente ele marcou às 7h30 da manhã, algo assim, né? E isso para nós já foi até uma lição. Você fala, pô, tu vê o cara... Pô, o seu Ruivo, na época, eu não sei quantos anos ele tinha, mas tinha mais, talvez nos seus 60, já 70. Sim, já era o cara. Pô, o cara está trabalhando até às 7h30, 7h30 o cara começa a trabalhar, está aí um exemplo. E a gente foi falar com ele, cara, um cara amável, assim, e escutou tudo a gente falar, e eu tenho certeza, eu não sei, porque depois eu não conversei com ele, né? E a gente não sabe, mas a gente que gosta dessa parte humana, a gente fica tentando entender, fala, pô, o que será que fez ele aceitar, né? O que será que ele fez a gente, dentro do discurso que a gente fez? Porque essa era uma premissa que a gente sempre tinha, quando a gente ia para as entrevistas, tanto as entrevistas que se tornavam aluno ou não, a gente procurava entender, falava, pô, o que a gente fez que deu certo? O que a gente fez que deu errado? E isso era uma prática que a gente tinha. E com o seu Ruivo, eu me lembro que a gente foi tomar uma cerveja depois que fechou, assim, né? E a gente falou, pô, com certeza, a ousadia nossa de contar para ele tudo o que ia acontecer, talvez tenha encantado ele e tenha acreditado na gente. Porque, pô, duas pessoas que não tinham renda, não tinham fiador, e que estavam entrando, que não eram daqui. Do círculo dele. Então, esse foi um dos primeiros contatos. Eu acho que, para quem está abrindo um negócio, é um desafio bem grande. A gente acompanhou várias escolas, a gente acompanhou as primeiras, a gente acompanhou todas as negociações, a gente ajudou nas negociações, a gente ajudou na visita, e com certeza é uma das etapas mais desafiantes, porque escolher o ponto certo, escolher o imóvel, as condições, escolher até quem está alocando, né? Muitas vezes não era com o imobiliário, era com o proprietário local, e tu saber o que vai passar na cabeça dessa pessoa. Ela vai pedir o imóvel depois, não vai. Enfim, é uma situação bem crítica, é um ponto bem crítico do início do negócio, mas eu acho que ousadia e contar para a pessoa quais são os teus planos e fazer ela comprar isso é talvez uma das dicas poderosas, assim. E foi isso que aconteceu aqui. A gente vendeu o sonho para o seu Ruivo também, ele acreditou. Sim. E acabou dando certo. Eu acho que quando a gente conta a nossa verdade, sempre tem a chance da pessoa comprar o nosso sonho, né? Quando a gente não conta, a gente já meio que sai perdendo, porque né, tu nem dá a oportunidade de repente, a pessoa investir e apostar em ti. E eu acho que também tem muito o tipo de pessoa que a gente se vincula, né? Então, bom, daqui a pouco vocês contariam, né, passariam por toda, não digo o trabalho, mas toda a vulnerabilidade até de entregar, né, o sonho de vocês nas mãos dele, dizer, olha, a situação é essa. E aí, de repente, ele não toparia. Mas aí, nesse caso, eu acho que seria também muito porque não era para ser, sabe aquela coisa assim? Não bateu. Total. Né? Porque a gente sempre tem que jogar com a estatística também, né? A gente é muito grato por algumas coisas que aconteceram. Eu acho que um tom de humildade que tem que ter é que, lógico, a gente levou sorte em alguns pontos, sim, mas a gente também tem aquela lei da autorresponsabilidade que, se deu certo e deu certo da primeira vez, talvez alguma coisa de qualidade tu colocou no discurso e de verdade, então isso é um ponto positivo. Mas se não der certo também, tu tem que entender normal que é um processo estatístico, né? Que talvez tu tenha que entrar de novo. E nesse processo estatístico, na verdade, nós passamos uma semana procurando imóveis em Pelotas e não encontrava. Pô, e talvez na nossa ansiedade, uma semana é muito tempo, né? Talvez se alguém olhasse e falasse, pô, só uma semana esses caras passaram fazendo isso, mas para nós era uma eternidade porque a gente estava sem emprego, sem renda, e a gente precisava dar início.
Mas tudo é uma questão mesmo de estatística. Eu acho que se você colocar o trabalho correto e tal, vai vir o resultado. Uma hora ou outra vem o resultado e você vai impactar alguém. E bem como tu falou, eu acho que o benefício da dúvida, sempre de encarar todas as pessoas que estão ao seu redor, que elas vão entender o que tu está falando e que elas vão acreditar, é uma premissa básica. Tu não pode iniciar as relações e falar, puta, esse cara talvez não... Eu não vou convencer esse cara. Não, cara, por que não? Tu não é uma pessoa honesta. E eu acho que a gente partia desse princípio que nos ajudava bastante a ter confiança. Cara, a gente é honesto, a gente veio aqui para fazer um trabalho sério, a gente não vai dar calote em ninguém, a gente não é... Cara, tu tá de boa fé para o processo, tu passa a contactar pessoas, mostrar essa tua boa-fé e fazer com que elas acreditem nessa tua boa-fé. Então, eu acho que esse é um processo, tanto depois, na Dom Joaquim, quando a gente estabeleceu com outro proprietário, que já temos um baita tempo ali também, da mesma forma, passamos por dificuldades, fomos conversar com eles para baixar aluguel em função de várias situações, de passar uma verdade, que nós queremos ficar no imóvel e tal. Então, acho que você sempre dá o benefício da dúvida de que você vai conseguir impactar as pessoas de uma maneira positiva e que elas vão acreditar na tua verdade. Acho que essa é uma premissa básica. Com certeza. E, Fábio, estava te ouvindo e pensando também a questão da concorrência, né? Porque, como a gente falava, Pelotas não tinha esse modelo, né? Mas já existiam várias escolas tradicionais, de redes nacionais, inclusive, né? Aqui, até mesmo por ser uma cidade universitária. Como que vocês enxergavam e enxergam até hoje essa questão, né, da concorrência? Como que vocês percebem isso e até os diferenciais da Top? Pô, tem algumas histórias bacanas aí. A gente, como a gente cresceu bastante aqui e no início era um processo que era muito... a comunidade acadêmica não colocava muita fé nesse tipo de processo. Algumas escolas tradicionais que viam ali na sua carteira de 6, 5 anos, né, começaram a se ver ameaçada por esse tipo de empresa que entrega resultado num tempo mais rápido. Lógico, veio as críticas, vieram as críticas. Era um ano, né? No início até era 1 ano, depois a gente passou para 1 ano e meio, acrescentamos um módulo de 6 meses. Que, na verdade, acho que a minha turma já era convidada, vamos dizer, a fazer, que era conversação, né? Sim, sim. Depois a gente transformou no material isso ficou bem mais robusto mesmo. A gente incluiu no curso, porque depois a gente também se adequou ao quadro europeu, então de línguas. Então, houve essa evolução. Mas no início houve muita crítica. E a gente tinha muitos professores de letras, né, na nossa escola. E óbvio, os seus professores tinham vários comentários, né, do tipo de escola, com esse tipo de metodologia. E foi muito legal que hoje Pelotas conta, nós temos vários professores lá que têm mestrado, doutorado, nós temos uma pessoa com doutorado aqui em Pelotas e que tem acesso a todos os professores lá, e mudou radicalmente a visão que eles tiveram. Foi uma construção desse processo de entender que a empresa era séria, que a empresa entregava mesmo o resultado, de que a diferença dos alunos, a qualidade comparada com outras escolas era absurda, grande. Nós iniciamos desde o início aqui um processo de programa de imersão, então a gente levava os alunos para um hotel fazenda. Cara, incrível, incrível o processo, a galera voltava... Eu rezei em inglês, nunca vou esquecer. Cara, é assim, ó, e de lá para cá, Paula, o processo evoluiu muito. Hoje nós temos esse programa de imersão, nós temos 6 temas, que são 6 temas de 6 países diferentes, onde tu vive imerso naquele país, com toda a cultura, com tudo que tu possa imaginar. Cara, a gente profissionalizou mesmo um processo que já era bom, a gente empacotou isso para... Numa experiência muito, muito bacana mesmo, porque depois a gente teve que entregar para todas as escolas, né? Então, e esse é um processo muito trabalhoso. E isso a gente deve ao nosso... eu e o Thiago fundamos a Top, 1 ano depois, o Otávio Cardoso, ele entrou como sócio nosso, mais cuidando da parte pedagógica, né? Hoje ele não faz mais parte da marca, ele é ainda um franqueado nosso de Joinville, mas a gente deve a ele esse processo, porque
Ele bateu muito na tecla, e como ele era professor e ele fazia isso nas outras escolas, ele via assim, cara, o programa de imersão é transformador. Então, todo mundo que está escutando aqui agora, se faz Top Way, tem que fazer. Se não faz Top Way, tem que fazer. E se fizer Top Way, tem que ir para um programa de imersão, que é incrível. O valor que tu paga, o valor que sempre a gente cobrou, era para custear. A gente nem faz disso uma receita da empresa. A gente quer que os alunos vão nesse processo, porque é transformador mesmo, e a gente sabe que ele é incrível. Então, esse processo, tudo contaminou a cidade. Isso foi... não tinha como ir contra o resultado da Topway. Então, foi uma coisa que foi construída. Mas, no início, foi bastante difícil. Assim, a gente não dava muita bola, porque a gente não tinha nem muito tempo, né, para ficar elaborando, elucubrando, estão falando da gente. Não, a gente baixava a cabeça e a gente trabalhava, a gente queria ter mais alunos, a gente queria impactar mais pessoas. Mas a gente sabia que escutava. Volta e meia, a gente ouvia até dos próprios professores. Estão falando isso da Topway na faculdade e tal. Mas isso transformou radicalmente. Tem uma pessoa-chave, eu não lembro o nome dessa pessoa dentro do curso de letras, mas ela foi uma pessoa que se rendeu a nós assim, e levanta hoje a bandeira da Topway dentro dessas instituições, porque era muito comum a gente abraçar e dar trabalho, né, e estágio para profissionais da letras que ainda estavam cursando e que entravam na letras não fluentes em inglês e se tornavam fluentes por fazer Topway, e daqui a pouco técnicas de aprendizado, de sala de aula, ganhavam uma bagagem muito grande com a gente e a gente transformou mesmo essa realidade. Assim, a gente conquistou, a gente não conquistou só os alunos e tal, só a nossa clientela, mas acho que uma parte acadêmica assim, da cidade hoje olha para a Topway com orgulho da Topway ser pelotense e de entregar tanto resultado. Sim, com certeza. Não, e eu comentava que eu rezei em inglês, né? Eu oro em pensamento, né? Não é em voz alta. Então, realmente me chamou muita atenção, porque não era nem aquela coisa, né? Sei lá, uma roda de oração, alguma coisa do tipo. Não, era né, uma crença minha, um hábito meu. E eu, opa, o que eu tô fazendo? Porque na imersão, né, como na escola, não era orientado, né, que se falasse apenas em inglês. Acredito que seja assim até hoje, né? Essa foi uma das características, assim, mais desafiantes que a gente teve no início, mas uma certeza de que a gente estava fazendo a coisa mais certa do mundo. Eu me lembro que eu estava na outra escola, né, lá em Santa Maria, e aí algumas pessoas do comercial ficavam na recepção da escola, né? E aí quando eu entrava ali, aí tinha um colega nosso que ficava na recepção, muito simpático e tal, bacana, e entrava os alunos e ele fazia questão de dar um bom dia, assim, animado e tal, né? E, eu via aquilo assim, né? E quando a gente saiu para abrir a escola, eu falei assim, Tiagão, uma coisa que eu não quero, cara, é que a gente fale português dentro da escola. Cara, se alguém está investindo num curso de inglês, o mínimo que a gente tem que fazer é entregar um ambiente 100% inglês. A gente vai ter dificuldade, provavelmente vão ter pessoas que vão querer falar português, mas a gente vai mudar essa realidade, a gente vai comprar essa briga. Nós vamos ver o que vai dar. Sim. E realmente, a gente transformou isso numa regra do day one. Nosso foi assim, cara, só em inglês. A gente recebia motoboy em inglês, a gente recebia pessoa que ia trazer a água em inglês, a gente recebia pais que iam pagar o curso dos alunos, tudo em inglês. Teve pai que reclamou, falou, como assim? Como assim? Eu tô no Brasil, vocês vão receber em inglês. E a gente chamava com todo jeitinho, e a gente deve muito a galera do ensino, assim, a galera foi fantástica, porque ter essa condição, né, e conseguir fazer isso de uma maneira legal requer também técnica, né, e a galera teve que evoluir, a galera, para cumprir uma crença muito forte minha e do Thiago lá no início, de que a gente ia só em inglês, a galera teve que se virar nos 30 e teve que apagar alguns incêndios, assim. Sim. Mas valeu muito a pena, porque eu me lembro até hoje do dia que eu escutei alguma pessoa falar assim, quando eu me apresentei e falei que era da Topway, né, ela falou, tu é da Topway, aquela escola que só pode falar inglês. Cara, aquilo me encheu de orgulho, assim, falei, tá aí, estamos fazendo alguma coisa certa, né? Sim. Porque falar inglês dentro de uma escola de inglês é um processo. E isso é bacana, quem está escutando a gente e um dia ouviu falar da Topway e não conhece ainda, sabe que esse é um dos processos
mais importantes para que as pessoas falem inglês de fato. Porque eu morei nos Estados Unidos e eu fui lá com certo conhecimento, mas cheguei lá, fiquei travado, porque tu não tinha o hábito de falar. E quando a gente faz um aluno da Topway entrar dentro da recepção e ser recepcionado e ter que falar inglês, é a mesma sensação quando tu está lá fora e que tu vai entrar e pedir informação em algum lugar e tu é obrigado a falar. Essa é a mesma sensação. Então, se você faz isso num ambiente de treino, num ambiente onde as pessoas estão para te ajudar, você já vai quebrando esse medo de falar. E é por isso que quando as pessoas falam assim, pô, eu conheço vários amigos meus que fizeram 5, 6 anos de inglês e não falam um décimo do que eu falo, porque eles não têm atitude. Eles têm conhecimento em inglês e não têm atitude, não quebraram esse medo de falar. E isso tu quebra desde o início na Topway. Lógico, é fácil. Não é fácil, mas tem profissionais para te ajudar a fazer isso. E quando tu entende que esse é o caminho, e que tu acredita que esse é o caminho, cara, a consistência faz com que o resultado venha. Então, vai ser complicado no primeiro dia, as pessoas ficavam ansiosas, nervosas. Pô, no primeiro dia tu fica assim, no segundo dia tu já relaxa um pouco mais, no terceiro dia tu está meio que se ensaiando a falar alguma coisa, no quarto... Cara, e assim é um processo. Lógico, tem velocidades diferentes de pessoas, personalidades diferentes, mas num período de 1 ano e meio, não tem como tu não sair com o resultado desse processo. Então, e isso, falar inglês é um processo também de atitude. Vou contar um episódio, eu sei que eu estou longo aqui, mas eu estou lembrando das coisas. São 18 anos, né? Lá nos Estados Unidos, um processo bem marcante assim, para mim foi que eu morava num apartamento pequeno, morava eu, meu pai, o meu irmão, que estava fazendo high school lá, e um cara de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Sem assim, escolaridade zero do cara, certo? O Jadir, o nome dele. E a gente foi procurar emprego, né, algumas vezes com ele, junto. Cara, eu e o Thiago sabíamos, eu e meu irmão, sabíamos muito mais do que esse cara, mas assim, N vezes mais inglês do que esse cara. Mas quem se comunicava era ele. Quem conseguia se comunicar era ele, porque ele tinha atitude. Então, falar inglês é um processo de ter atitude, e ter atitude é uma coisa treinável. Mesmo que você tenha uma personalidade mais tímida, você num ambiente que seja encorajador, que não te julgue e que isso seja um processo normal, tu vai adquirir essa confiança e essa atitude. E isso faz a diferença para quem fala inglês. Então, é muito comum até as pessoas que têm mais atitude, quando alguém pergunta, tu fala inglês? Cara, eu falo. Às vezes tu pergunta para uma pessoa que sabe muito inglês, mas ela não tem atitude, ela costuma falar, manda um more or less. Né? Então, esse é um processo de atitude e a gente acredita piamente que no processo de construção disso para as pessoas, a gente tem que fazer com que essas pessoas passem por isso, né? Passem por conquistar essa confiança, quebrar esse medo e tal. E esse processo se faz no dia a dia. Então, esse é um processo bem legal. A gente é bem orgulhoso de ser a empresa conhecida por lá só se fala inglês. Lá só se fala inglês. A gente estava olhando juntos agora, eu e o Dudu, o site da Topway. E a gente leu schedule. Ai, que saudade de marcar uma aula. Então, tem muitas coisas, né, que a gente grava, assim, porque imagina, era toda semana ouvindo a mesma palavra, ouvindo as mesmas coisas, vivendo os mesmos hábitos, né? E eu concordo contigo, eu acredito muito que os hábitos são empilháveis, né? Então, no momento que a gente tem essa atitude para o inglês, a gente leva essa atitude para outras coisas também. Assim como a questão da própria autoestima, né? No momento que eu digo, falo mais ou menos, ou até fala, mas não tem aquela coragem, né, para entrevistar uma pessoa. No meu caso, por exemplo, como jornalista, muitas vezes a gente fica, né, mais travado, até porque, enfim, não recebe tantas pessoas estrangeiras e tal. Mas no momento que a gente diz sim, eu consigo, sim, eu já estudei, sim, eu estou preparada, eu acho que é impossível, né, Fábio, não levar isso para outras esferas da tua vida. Então, nunca é só inglês, né? Total. Total. Eu acho que, por exemplo, eu imagino o desafio que seja entrevistar alguém em inglês, né?
Mas esse é um processo também treinável e que tu não vai conseguir fazer a primeira excelente. Esse é um processo empilhável mesmo, né? Tu vai ter que estudar, mas tu vai ter que partir para fazer, né? Não adianta tu treinar muito e ter poucos tiros, né? E aí tu não consegue evoluir assim. Então, a gente acredita que esse processo de repetição e principalmente o ambiente acolhedor para tu fazer isso é extremamente importante. Por isso que nós, às vezes, não podemos ser tão radicais com a gente mesmo, né? De se cobrar, de cobrar perfeição. Acho que o que a gente tem que cobrar é aprenda, evolua, não cometa erros repetidos, mas se permita errar, né? Eu acho que esse é um processo importante. Sim. Oi? Ah, tá. Obrigada. Não, pedi para ele me dar um lembrete. Daqui um pouquinho, Dudu. Obrigada. Fábio, mas então, retomando, eu comentei que eu tinha uma história contigo, tem algumas, na verdade, com a Topway em si, né? Mas contigo eu nunca esqueci. Sempre que eu olho para um guardanapo, eu lembro de ti, porque tu me ensinou que era napkin. Lá na nossa entrevista. E tu olhou nos meus olhos e disse, Paulo, eu te garanto que se eu te perguntar daqui 15 anos, tu vais te lembrar. Passaram 18, mas eu tô te dizendo... Legal. Que bacana. Eu tô dizendo que quase que todos os dias eu lembro de ti, né? Porque um guardanapo está sempre presente na nossa vida. E eu realmente lembro da mesa da minha cozinha, lembro da cena, né? Vocês dois. E eu acho que a gente contratou a Topway na época pelo motivo que daqui a pouco algumas pessoas não contrataram, e era bem isso que a gente estava dizendo, né? Como cada ser humano é único, não existe isso do povo, né? Sim. A minha família é italiana com alemã, né? Então, assim, é casa cheia, né? Todo mundo falando alto, todo mundo expansivo, os guris têm até dificuldade com meus cortes, porque eu tô sempre assim, sempre gesticulando muito. Então, para nós, esse foi o diferencial. Para nós não foi um receio, porque entraram na nossa casa, né? Eu acho que até pode ser até o momento de entrar, mas no momento que tu diz, não, eu confiei, a ponto de abrir a porta, é porque a casa é tua, vamos dizer assim, né? É bem recepcionado. E aí a gente deu, então, esse voto de confiança para ti e para o Thiago. E não me arrependo, inclusive, já entrevistei pessoas em inglês. Hoje, te confesso que faz um tempo que eu estou um pouquinho enferrujada. Não sei como me sairia, mas já ouvi elogios para o meu inglês, né? Já entrevistei pessoal da África, eu trabalhei na FURG TV, então, claro... A gente recebe muita gente de fora, né, nessas TVs universitárias e cidades universitárias. Então, realmente, assim, foi uma experiência para mim legal e eu guardo com muito carinho os meus professores, os meus colegas, né? Lembro do Diogo Sanes, que foi nosso colega. Bom, tu toca guitarra, vocês devem ter outras coisas em comum. O Diogo Sanes passou a fazer parte um bom tempo, assim, conhecer uma galera... Conhecer os franqueados nossos, que saíram para outros que eram professores aqui e tal. Pô, o Diogo Sanes é uma Ele respirava Topway, né? mesmo sem ser Diogo professor. Sanes, a gente chamava ele de Diogo Insanes. Ele, sabe que agora eu não consigo me lembrar, mas ele me chamava por um apelido também, ele é uma figura, né? Então, lembro, assim, Muriel, Mike, Celina, Lúcia... Todo o pessoal, assim, do início. E aí, comentando, né, como eu tenho essa recordação muito forte contigo, com o Thiago... Eu queria saber como é que é para vocês essa sociedade até hoje, né? Porque, na verdade, vocês eram duas pessoas que se conheceram nessa escola, né? Não são amigos de infância, né? Não tem um vínculo de sangue, por exemplo. E até hoje, né? São 18 anos. Nos dias de hoje, 18 anos para qualquer tipo de relacionamento, né? De sociedade, seja casamento, seja o que for, é muito tempo, né? Então, eu queria que tu contasse como é para vocês. Assim, a nossa relação é muito especial, assim. Eu acho que todo o início, quando a gente decidiu abrir a escola, a gente não se conhecia há muito tempo. A gente se conhecia, assim, acho que um ano e alguma coisa. E a gente nem era tão próximo, assim. A gente começou a viabilizar, assim, a vislumbrar a abertura de uma escola e tal. Mas eu acho que o que a gente passou por aquele processo de desligamento da empresa nos fortaleceu muito. E quando a gente apertou a mão, falou assim, cara, se tu vai, eu vou. E essa foi uma decisão que a gente tomou num posto lá em Santa Maria que foi bem emblemática, assim. E de lá para cá, a gente já discutiu algumas vezes, assim, como irmãos mesmo, mas de querer o bem, assim, e a gente aprendeu muito a lidar um com o outro. E é uma relação muito especial. É difícil encontrar. Às vezes a gente procura algumas outras referências, assim, e é difícil encontrar uma parceria, uma sociedade que deu tão certo como a nossa, assim. Então é realmente desafiante manter uma relação dessa. Mas eu acho que
a gente cresceu consumindo as mesmas coisas, né, querendo evoluir profissionalmente, pessoalmente também. Eu acho que tem uma premissa assim que a gente tem sempre aquelas modas assim, né? Eu me lembro que tinha uma época que era modas do Tim Ferriss, né? A gente consumia tudo e tal. Pô, e tem muita coisa bacana. Do trabalho 4 horas por semana, né? E depois a gente leu Tools of Titans e a gente ficava até meio aficionado por isso. Tá? Hoje eu consigo ter um filtro para essas coisas assim, mas eu acho que consumir essas coisas e saber aquilo que é importante para ti começa também a moldar um pouco da tua vida. E quando tu faz isso com pessoas que também gostam de fazer isso, é natural um casamento, assim, um entendimento. Pô, eu também gosto das mesmas coisas, então a gente gosta de estar perto das pessoas que gostam, né? Das mesmas coisas. Então, eu acho que uma das coisas que deu muito certo para nós, e nós sempre também defendemos uma coisa assim entre nós. Pô, eu quero mostrar para o Thiago que eu vale a pena como sócio, e, ao mesmo tempo, ele quer mostrar para mim que vale a pena ter eu como sócio, enfim. E eu acho que isso a gente levou como até um estilo de vida, assim, né? Então, a gente tem aquelas premissas básicas, assim, exercício físico, se alimentar bem e sono, cara, isso é básico. Né? Então, a partir do momento que tu tem isso, as outras coisas andam mais fáceis. Né? Tu vai ter energia para trabalhar, tu vai ter energia para ter foco naquilo que é importante. Então, isso são coisas que nos aproximou muito. Então, hoje em dia, nós vivemos um estilo de vida muito parecido. A gente consegue entregar um para o outro aquilo que um espera do outro. Sim. E eu acho que é uma entrega saudável. E aí, com todo esse tempo, a gente se tornou, né, irmão de outra mãe. Enfim, é uma relação bem especial. Tu sabe que eu gosto muito daquele livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, né? Pô, Simon Sinek Ele é maravilhoso, né? E nem tá na hora do livro, hein, gurias? Eu já tô falando em livro. Se me deixa, agora já emendo. Mas eu curto muito isso. Eu sei que tu também gosta, né, de ler. O Thiago também, já até acompanhei uns conteúdos, né? Que eu não sei se ele ainda produz, mas que ele produzia uma época uns vídeos e tudo mais. A gente vai voltar. Vamos voltar? Que o bom. Thiagão vai voltar. Que bom. Ele faz muito bem, inclusive, né? E tem o Comece pelo Porquê, eu fiquei viciada, né, na função do porquê e tudo mais, Golden. Mas aí, Fábio, eu ouvi uma vez num podcast que também me chamou muito a atenção. O entrevistado, não me lembro o nome dele, ele falava, todo mundo fala do Comece pelo Porquê, mas eu tenho um porquê. Né? E aí, agora te ouvindo, eu me lembrei muito disso, assim, quando a gente tem um porquê, né, aquela pessoa que a gente não quer desapontar, que a gente quer dar orgulho, né? No meu caso, agora eu sou mãe, tu também é pai, né? Então, a gente tem os filhos, né? Os meus filhos, a tua filha. A gente tem uma motivação que é maior, né? Tem, certeza. E quando eu te falei, assim, do filtro, né? Que hoje a gente tem com todo esse conteúdo, porque acabou tanto da gringa, né? Coisa que vem da gringa, quanto aqui no Brasil, se transformou mesmo num comércio, né? Um empreendedorismo. Hoje, várias pessoas vivem disso, né? E eu acho que tem que ter um filtro, né? Eu gosto de pensar também no porquê, mas sempre quando perguntam para a gente assim, pô, qual que era o objetivo de vocês lá no início, né? Day one, o que vocês pensavam? E para ser bem honesto, a gente pensava na gente. Sim. A gente queria ter resultado financeiro, a gente queria ter uma estabilidade financeira, ganhar dinheiro mesmo, né? Aí, só que quando tu inicia isso e que tu atrela isso mas como que eu vou conseguir isso? E a gente lá descobriu uma coisa assim, e definiu isso para nós como um pilar, assim, cara, vamos ter a melhor escola de inglês em Pelotas. Se a gente tiver a melhor escola de inglês em Pelotas, com certeza a gente vai conseguir grana. Aí a gente vai conseguir ter o nosso desafio. Depois, quando tu começa a viver e tu começa a ver tantas histórias e tu transforma tantas pessoas, tu começar a buscar outros sentidos e entender o porquê. Pô, por que agora eu estou continuando a fazer isso? Por que depois de 18 anos a gente está fazendo isso? Por que a gente não está fazendo outra coisa? Né? E a gente está continuando isso. Aí sim, eu acho que nos retroalimenta para a gente trabalhar, ter energia para continuar, para conseguir vencer os desafios, que os desafios agora são novos. Pô, a Topway está indo para o Brasil inteiro, está brigando com players grandes, então é um outro game para se jogar que tem muito trabalho, tem que ter muito trabalho para isso. E de onde vem essa força? Aí sim, tu buscar outros porquês, eu acho que é bacana.
Mas seria meio que leviano, assim, da minha parte, falar assim, não, desde o primeiro dia a gente queria transformar a vida das pessoas. Eu sei que quando tu abriu, tu leu um release que normalmente a gente manda, né? Mas, falando bem a verdade, assim, no início, cara, era para buscar algo bem pessoal, né? Sim, e algo bem pessoal é particular de cada um, né? É redundante falar isso, mas é particular de cada um. E hoje eu vejo que algumas pessoas ficam vivendo um romantismo de eu tenho que iniciar um negócio sabendo exatamente o porquê que eu estou fazendo isso. Não, às vezes é para cumprir aquilo que tu está afim de ir atrás, que é aquilo que vai te dar energia para suportar os desafios. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu sou meio ortodoxo nesse tipo de opinião, mas eu tenho um filtro. Acho que eu tenho um filtro legal de você entender essas coisas e tal, do como elas impactam você e tu conseguir seguir, ter resultado e tal, enfim. Mas acho que é muito da tua bagagem mesmo, como tu comentava, né? Quando todo mundo tem aquele momento, né? Bom, eu vou acessar tudo que puder, ainda mais no mundo de hoje, né? Vou ler tudo, todos os livros, todos não sei o quê. Aí pega um mentor e faz tudo que aquele mentor manda. Aí já pega outro mentor e assim vai indo. Bem isso. Só que chega um momento que tu já tem uma bagagem teórica, né? E espera-se que prática também, um pouco maior. Então, tu já testou, tu já viu que a tua realidade não é bem daquele jeito, né? Que tu já começou a criar a tua visão realmente de mundo, né? Os teus filtros, né? Os teus filtros. O que tu vai aproveitar. Eu concordo, número, gênero e grau. Eu acho que essa narcotização da informação deixa muitas pessoas ansiosas. Entrando aqui na dica do livro, não sei se eu posso entrar já, mas uma coisa bacana é o foco, a única coisa. Está na minha lista assim, faz um tempo, acho que é um sinal para eu ler. É fantástico. A gente que tem contato com outros empresários e principalmente também tendo um contato com a galera de franquias, né, que são franqueados, a gente vê a importância das pessoas terem foco, né? A gente não consegue energia para fazer tudo e tudo bem feito. E hoje o que a gente é bombardeado de coisas que são legais de fazer, de coisas que podem dar grana, de coisas que podem... Cara, é loucura. É loucura você não focar em alguma coisa, tu não despender foco mesmo e de tu entender aquela lei de Pareto, né, que 20% daquilo que tu faz trazem realmente os resultados. Eu acho que uma dica bem legal é das pessoas fazerem um scanner assim, entender, de tudo aquilo que eu estou fazendo, o que realmente importa, o que realmente me traz resultado. E tu vai ver que não podem ser muitas coisas, porque se for muitas coisas, tu não vai ter energia para fazer tudo isso. Então, ter foco é uma coisa muito importante. Até explicando, né, para quem não sabe, a dica de Pareto, que, por sinal, várias vezes aparece na minha vida, no livro do Tim Ferriss, no curso que eu estou fazendo agora de Viver de Renda com o Bruno Perini, e agora tu comentas, né? Então, para quem não sabe, Fábio, me corrige até se eu falar errado, mas basicamente 80% do nosso resultado vem de mais ou menos 20% dos nossos esforços, Exatamente. né? Então, a gente tem mania de despender muita energia em coisas que não nos trazem tanto retorno, quando a maioria dos nossos retornos vem daquela minoria, né? Exatamente. E por isso que elencar, né, aquilo que realmente faz a diferença. E eu acho que uma das dicas... Porque eu falo aqui em dica porque a gente, como franqueador, teve que atuar muito nesse processo, né, de transferir know-how e ajudar as pessoas que estavam iniciando as suas empresas. Não quero falar num tom professoral aqui, mas uma coisa muito comum de acontecer com as pessoas é deixar as coisas mais importantes, aquelas que trazem mais resultado, ainda por último, quando tu está sem energia. Então, esse é um erro clássico. Se tu vai iniciar o teu dia, né, programa na noite anterior as coisas que realmente no outro dia vão te trazer retorno. Elenca isso em ordem e começa a fazer aquilo que é mais importante antes, porque tu precisa de energia. Ninguém é ser humano, ninguém vai ter um antídoto para tomar de manhã e conseguir ficar 24 horas com uma condição
plena, né, de fazer isso. Estudos já mostram, tem um estudo interessante, não me lembro que livro que falava das decisões, as nossas decisões, elas vão caindo de qualidade a partir do momento que o dia avança. Então, fizeram um estudo mostrando que os juízes, né, acho que não sei se era em Israel, acho, e mostraram que a qualidade das decisões dos juízes no final do dia, ela é muito pior do que no início do dia. Isso é uma questão natural, tu tá cansado, tu já tomou várias decisões, né? Então, isso vai te cansando. Então, deixar as coisas importantes para o final do dia, onde tu está com uma energia baixa, não vai te trazer o melhor resultado. Então, eu acho que ter isso bem claro é uma dica poderosa para as pessoas. Que aí a gente entra no que, para mim, é a base de tudo. Eu sou mentora, né, de marcas e é o começo do meu método, do meu processo. Não tem como ser diferente para mim, que é o autoconhecimento, né? Então, é quando a gente entende... Claro, existem essas regras que, em geral, servem para todo mundo. E também, além disso, existe a tua personalidade, o teu temperamento, né, o teu jeito de ser. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sempre fui diurna, né? Então, eu sempre gostei de fazer as coisas pela manhã, de preferência. Claro que pela minha função, né, pelo meu trabalho como comunicadora, muitas vezes a reunião, a mentoria, a entrevista é à tarde. Mas, de forma geral, eu faço tudo pela manhã. Depois que eu lifting Ferris, mais ainda, né? Que ele recomendava fazer até às 11 horas da manhã. Eu faço até meio-dia, então eu vou ter que dar uma adiantada. Ganha a tua manhã, ganhou o dia. Né? Exatamente, né? E até essa semana a gente fez uma palestra na Semana Acadêmica da Católica e eu encontrei o Bruno Halper, e meu amigão da época do Diário Popular. Ele é jornalista esportivo hoje, né? Na RBS TV. O Bruno foi aluno nosso também. Foi aluno de vocês? Que legal. Então... Ele e o irmão dele, que jogava tênis também. O Renan. Isso, os dois são fera no esporte, né? O Bruno chegou a entrar no ranking e tudo, o Renan não lembro. E aí, Fábio, todo mundo deu risada no auditório, né? Porque eu disse, bom, agora eu vou contar uma história do Bruno, já que ele está aqui sentado me ouvindo. Nós éramos do Diário Popular, eu era coordenadora, eu sou 3 anos mais velha que ele, e ele era meu estagiário. Eu digo, quando eu conto isso, parece que eu já estou, né? Mas é porque eu entrei como coordenadora muito nova. E aí o Bruno sempre dizia assim, bateu 6 horas, a Paula ficou idiota. Porque ele dizia que eu só falava bobagem quando dava tardinha, entendeu? Porque eu era realmente uma pessoa que rendia. Só que o problema era que eu trabalhava de noite. Então, assim, eu dizia pra ele, tá dizendo que eu sou sempre assim, que eu sou sempre idiota. Ele se matava rindo, mas realmente eu fico... É o meu funcionamento, entendeu? A partir das 6 da tarde, eu fico o que a gente chama de boca aberta mesmo, sabe? Eu começo a perder o discernimento, assim, o raciocínio. Claro, hoje, me conhecendo, se eu tenho alguma coisa muito importante mais à tardinha, mais à noite, eu tento que o meu dia, né, me resguarde um pouco, assim, né? Então, que eu consiga descansar, ler um livro, fazer coisas mais introspectivas. Mas eu sofri muito até entender que eu era assim. Eu acho que esse processo de autoconhecimento é bem bacana. Eu me lembro que eu, por exemplo, tenho tinha, né? Eu acho que hoje eu e o Thiago somos muito parecidos no processo de levar o dia e tal. Mas eu me lembro que quando nós éramos colaboradores, o Thiago sempre tinha um processo assim, ele era mais noturno, ele não dormia direito, ele às vezes chegava atrasado nas reuniões e tal. E aqui, quando a gente começou aqui, a gente foi entrando num outro ritmo das coisas e foi modificando. E é bem aquilo que tu falou, é se autoconhecer, é saber que isso muda também, que tu pode fazer alguns ajustes para aquilo que é melhor, mas saber que você não pode tomar decisões importantes ou fazer alguma coisa que é muito relevante para ti, cansado ou com baixa energia, é essencial. E aí, tu fazer ajustes para você fazer isso. Aqui eu estava começando, aqui a gente fala, faça isso de manhã quando tu está com energia, de uma maneira geral, né? Sim. Mas não é a realidade de todo mundo. Não é a realidade de todo mundo, então, mas o autoconhecimento eu acho que é muito mais geral, né? Sim. É de tu entender e saber que isso é importante. Acho que tem todo sentido. É a chave. Bom, e para mim, né, autoconhecimento e leitura tem tudo a ver. Eu sou uma apaixonada pelos livros. Fábio, não sei se tu sabes, mas no meu Instagram eu indico sempre um livro, constantemente, inclusive estou agora nesse período, né, de colocar minha listinha lá de leituras. E eu chamo isso de meus 20 minutinhos, tá? Caso tu nunca tenha visto, é o seguinte, todo mundo me perguntava, Paula, como é que tu dá conta de ler, né? Sendo mãe de gêmeos, com empresa, tudo mais, correria, né, do dia a dia como todo mundo. E eu disse, olha, eu sempre me coloco um tempo mínimo para tudo, não só para leitura. Então, tudo que eu quero fazer,
que para mim assim é essencial. Primeiro entrou, claro, o autoconhecimento. Eu percebi que um dia que eu não lia não era um dia tão feliz para mim. Por melhor que ele fosse, eu ia dormir com a sensação que algo me faltava, sabe? E aí então eu percebi que a leitura para mim era um valor inegociável, né? Nesse momento então eu pensei, tá, mas como que eu vou fazer isso ser real mesmo nos dias mais difíceis? Então eu me impus um tempo mínimo. E aí dei essa dica um dia de uma forma bem despretensiosa no Instagram, só que todo mundo adorou, virou a hashtag meus 20 minutinhos, que hoje as pessoas postam lá e me marcam. Legal. E aí eu trouxe aqui para o podcast, para o Blá Blá Blá. Hoje, então, eu quero indicar esse livro. Tu já leste? Não. É um clássico que sempre me rondou, sabe? Assim, quando várias pessoas te indicam e tu vai deixando, que é Mais Esperto que o Diabo. Eu li agora, acabei agora em novembro, né? Outubro, novembro, não me lembro bem, do Napoleão Hill. Inclusive, eu indiquei no podcast passado um livro que não é dele, mas que é inspirado nele, né? Que é o Pense em Riqueza, que é dele, mas para mulheres, né? Então, me esqueci do nome da autora, mas ela foi autorizada pela Fundação Napoleão Hill para fazer uma versão para as mulheres. E hoje eu trago o Mais Esperto que o Diabo, que inclusive teve a colaboração dela também para trazer esse manuscrito para a gente como livro, já que ele ficou por muitos anos escondido, enfim, por inúmeras questões. No livro, né, o nome é bem apelativo, bem chamativo. Bem comercial. Bem comercial. E ele literalmente fala no diabo, tá? O Napoleão Hill, o autor do livro, entrevistou o diabo. E aí até no livro ele diz, né, que todo mundo pergunta para ele, essa entrevista foi real, foi imaginação, é uma atitude marqueteira. E ele diz que cada um vai dar a sua interpretação, que ele acredita que entrevistou o diabo, mas ele não pode garantir que não foi a imaginação dele, né? Então é bem interessante. Ele é em formato de entrevista, mas os primeiros 2 capítulos fazem uma contextualização, vamos dizer assim, o próprio Napoleão Hill contextualiza o momento de vida dele, e eu achei bem interessante, porque também fiquei conhecendo mais do autor. Agora, além de toda essa questão, né, as peculiaridades dessa leitura, ele é um livro muito legal porque ele basicamente fala, claro, né, não podia ser diferente vindo do Napoleão Hill, sobre desenvolvimento pessoal. Então, ele ajuda com que a gente realmente foque no que importa, né? Não seja o que o diabo no livro chama de uma pessoa alienada, que ele diz que é a grande maioria, né, da população. Se eu não me engano, ainda falam no livro, a cada 100 pessoas, 98 são alienadas, né? O que seria o alienado? É se importar ali com as coisas pequenas do dia a dia que não levam, né, ninguém a lugar nenhum, não ter um desejo ardente como vocês tinham lá no início da Tópica, e por mais que fosse, claro, uma coisa pessoal, e eu entendo muito quando tu fala isso, porque eu acho que é aquele clichê do avião, né? Primeiro a gente se salva para depois pensar em como salvar os outros, isso é a pura verdade. Muitas vezes, sem um projeto, sem o dinheiro, sem contatos, tu não consegue executar tudo que tu até já quer fazer para os outros, mas primeiro tu tem que pensar em ti realmente. Então, esse livro aqui é muito, muito bacana, muito legal, e eu super recomendo. Acho que valeu a indicação que eu recebi ao longo de toda a vida, praticamente, para lê-lo. Legal. Fábio, além do foco, tu tens algum livro que tu queira indicar? Tenho. Tem um livro que eu considero bem completo, assim, tanto para a questão de desenvolvimento pessoal quanto profissional, que é Princípios de Rei Dalio. Cara, Princípios é um livro fantástico, assim, ajuda muito a entender como alguns princípios podem ser tão importantes e tão relevantes para o teu desenvolvimento na empresa. É muito, porque obviamente ele fala que o princípio tem que ser pessoal de cada um, todo mundo tem que desenvolver o seu, mas ver os princípios deles sendo aplicados te inspira muito a fazer de uma forma similar e tal. Então acho que é uma baita dica. Princípios de Rei Dalio é must reading mesmo, é fenomenal. Tá certo, Princípios de Rei Dalio. Vou colocar na minha listinha. Na verdade, esse é outro, né, que eu já recebi algumas indicações, e é isso, né, a gente acaba deixando. Mas eu acho que sempre que uma indicação fica te rondando, tem um porquê de ser. Tem um porquê, com certeza. E eu também acredito que todo livro chega pra gente na hora certa. Tem até um ditado, né, agora não me lembro bem, mas que diz que o professor chega quando o aluno está pronto. Algo assim, acho que é um ditado budista. Fábio, quero então te presentear com a nossa caneca, para tu lembrar sempre do Blá Blá Blá. Tu tá de mudança, né? Tô de mudança. Então, vai levar contigo. Agora tu fica mais perto do Thiago, porque vocês agora... Vou ficar na cidade do Thiago. O Thiago fez tanta propaganda lá e conseguiu me convencer aí. A te levar. Bom, então, e agora mas vocês ficam sempre vindo para Demais Pelotas sendo
número 1. Tu sabe que nem tanto, né? A gente está trabalhando tanto, está tão focado agora que o processo... Como a gente hoje toca equipes online, então Sim, a gente não está tanto no trânsito. A gente ficou já um tempo muito no trânsito, hoje a gente está menos. Sim. E também acredito eu que as equipes já estejam mais alinhadas, né? Para conseguir tocar as coisas. A gente tem uma equipe aqui em Pelotas fantástica. São quantas escolas mesmo? Não lembro se eu te perguntei. São 30 escolas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Legal. Bom, então tu leva contigo, por favor, na mudança. Espero que a esposa libere, que eu sei que ela está cortando, ele está podando algumas coisas. Eu estava falando pro Dudu ali que as minhas guitarras já não vão, meus amplificadores. Tive que vender tudo. Vai ter que achar outra forma de te expressar, então. Com certeza. Um dia a gente vai voltar a montar uma banda lá em Balneário. Coisa boa. Vamos sim. Inclusive, eu vou ir lá ver vocês, né? Thiago também nunca mais vi, sabe? A vida passa, né? Assim, a correria, a gente não consegue ver as pessoas. Mas aí entra a questão do online, né? Porque eu acompanhava os conteúdos dele, né? E, enfim, também convivi com a Cassiana e a gente vai se aproximando todo mundo de novo. Legal. Também tem um outro presentinho que é da Boutique Wine, né? Então, a nossa caneca é da Mug Canecas e o vinho é da Boutique Wine, que é, Fábio, uma empresa aqui de Pelotas que fica ali no Espaço Coworking, pertinho da Top e da Dom Joaquim. Bem, acho que quase do lado, na verdade, né? Que é da Lela, tá? Ela é uma embaixadora wine aqui em Pelotas. Então, se a pessoa não sabe, né, comprar o seu vinho sozinha, ela faz um papel de embaixadora, quase de uma consultora. Eu sei que eu gosto mais assim, mais assado, eu vou dar um jantar com esse tipo de comida. Ela auxilia a fazer a escolha certa. A harmonização entre as opções da wine. E ela sempre manda um vinho que ela acredita, né, que vai combinar com o convidado, enfim, por algum motivo. Então, ela mandou o Trashumante Tinto. A indústria de vinho está mudando, assim como a necessidade de seus consumidores. Novos compradores estão nos forçando a mudar nossos mercados e vendas. Estão pedindo por experiências, que o Fábio tanto falou em relação à Top, histórias reais e apresentações mais atrativas. Designs que os chamarão construídos através de uma marca com significado e uma imagem memorável. Millennials. Por que trashumante, então, né, para uma variedade de vinhos? Que a pessoa que cuida, ouve, alimenta ou guarda de ovelhas, eles se mudam sazonalmente com seus rebanhos entre pastagens de verão e inverno, tá? Então, tá sempre migrando, sempre buscando novos horizontes, e aí, por isso, a Lela achou que combinaria contigo e com os valores da Topway, tá? Muito Espero obrigado, que tu Lela. aproveites. Espero conhecer a Boutique Wine, é isso? Isso, pertinho ali da Topway. Quem sabe até uma parceria para os alunos. Ficou bacana. Eu vou passar lá e levar um vinho para o Thiago. O Thiago adora vinho. Então tem que levar. Fábio, então queria que tu deixasse uma mensagem, né, para o pessoal que está nos escutando. Com certeza quem está nos ouvindo, quem nos ouviu até o final, aprendeu muito contigo. Eu acho que a Top é realmente, como tu falavas, e acho que não precisa da gente ter humildade nenhuma para dizer isso. É um grande orgulho para Pelotas, né, ter nascido aqui, apesar de vocês não serem daqui, mas ainda mais, né, terem escolhido a nossa cidade, ter todo esse crescimento que vocês estão visando, né, de levar a escola para outros lugares também. Então, eu queria que tu deixasse uma mensagem baseado em tudo isso que tu falou, né? A gente conversou sobre a importância da sociedade, né? A importância de visar no seu trabalho e não da concorrência, a importância de contar a sua verdade, acreditar que outras pessoas, né, também vão acreditar nos seus sonhos. Acho que esse episódio trouxe diversos insights, né, para quem já está nesse mundo do empreendedorismo há muito tempo e para quem está querendo entrar agora. Mas queria que tu deixasse uma mensagem final para o pessoal. Pô, legal. É um desafio tentar inspirar as pessoas, mas vou tentar aqui. Eu acho que quem busca desenvolvimento pessoal e profissional, hoje vive um processo bem mais desafiador pela quantidade de informações que chegam, né, de todos os canais. E ter foco hoje é muito mais desafiante. Eu me lembro que, na minha época, quando eu fiz faculdade, se buscava os cursos clássicos, né, engenharia, medicina, direito, administração, e estava tomada a decisão, né, não tinha esse paradoxo da decisão, né, de tantas escolhas e tal, era mais fácil tomar as decisões. E hoje é mais difícil selecionar. Eu acho que uma mensagem para quem busca crescer e busca se desenvolver é ter foco. Como a gente já teve contato com muitas pessoas,
com franqueados que já saíram, franqueados que ingressaram e depois saíram, profissionais, equipes que a gente montou e, por algum motivo, deixou a nossa empresa e tal. Hoje, o que a gente vê é muitas pessoas meio que pulando de galho em galho e achando que sempre vai ter uma opção melhor sem o devido esforço, sem o devido foco. Sem o devido esforço e sem foco, tu nunca vai descobrir a tua potencialidade mesmo. E tu nunca vai conseguir entender o que aquilo pode trazer de retorno. Então, ter foco é essencial para que você descubra se aquilo que tu está trabalhando ou empreendendo tem chance de ter resultado ou não. Tomar atitudes muito precipitadas de tentar uma vez, né, tentar alguns meses, não se especializar, não masterizar aquilo que tu está fazendo, é muito desafiante. É ficar pulando de galho em galho e achando que sempre vai ter uma opção melhor, com menos esforço para tu fazer e para ter mais retorno. Então, é bem desafiante. Eu acho que por isso que uma das dicas minhas de leitura é foco, né? É o livro Foco, a única coisa, porque é poderosa. A hora que você entende que o mínimo de foco faz com que você descubra realmente as tuas potencialidades e se desenvolva, é importante ter. Eu acho que e hoje é difícil ter isso, né? Hoje a ansiedade da galera tá gigante, né? Então acho que seria isso. Essa é a mensagem. Tenha foco, acredite. Trabalhe bastante, saiba que os resultados mais sólidos eles vêm com o tempo, eles não vão vir. Eles podem vir de uma certa forma meteóricos, de alguma maneira, não é a regra. A regra é que você tenha muito trabalho, que tu desenvolva um trabalho sólido e aí comece a ter resultado. Se pegar o nosso exemplo aqui, nós hoje, quando nós entramos aqui, tinha escolas já com 20 anos, com 30 anos de mercado e tal. E quando a gente entrou aqui, a gente decidiu ser a melhor escola e a gente perdurar. E hoje nós somos a melhor escola de Pelotas. E a gente não tem nenhum problema de falar isso aos quatro ventos, porque a gente construiu isso aqui e a gente vai continuar cada vez melhor, porque a gente tem foco. A gente decidiu fazer isso, isso foi uma escolha nossa. Eu me lembro que lá no início a gente teve um súbito assim, eu me lembro que até esse terceiro sócio, né, o Otávio, chegou um dia a comentar, falou, pô, eu moro aqui em Rio Grande tem tanta carência de alguma coisa, vamos abrir um restaurante aqui. Cara, a gente parou um dia para pensar nisso, e aí chegamos e falamos, não, cara, que restaurante, cara, não tem, isso é um outro business, para tu masterizar isso, leva anos, é isso que a gente quer? Não é. Então, nós vamos continuar com o projeto de ter a melhor escola. Então, só que essa decisão hoje é difícil, é mais desafiante. Eu entendo, eu sou empático com as pessoas que são bombardeadas com um monte de coisa para fazer, e ser multitask, ser um empresário que toca várias coisas, assim, existe, porque tem pessoas que mandam muito bem nisso, né? Dizer que é para todo mundo e que é fácil fazer e que todo mundo vai conseguir, pô, aí eu já não acredito, entendeu? Entendo as minhas limitações, entendo as limitações de um monte de gente, entendo que tem um monte de gente muito mais, né, foda, que possa conseguir fazer, mas não é a regra. Não é de longe a exceção, né? Então, eu acho que ter foco, se manter consistente, vale a pena. E aí entra nos princípios, né? Porque são coisas que o mundo muda e isso não muda, eu acho, né? Exato. Hoje então, é muito bem isso assim que tu falava, essa ansiedade, né? Eu preciso estourar e precisa ser rápido, né? Então, assim, se tu não tá no YouTube, se tu não monetiza o teu YouTube, e aí cada hora é uma coisa que falta para que tu faça, ou então, né, se tu não virou um guru lá vendendo curso, né, no marketing digital, né? Então, é realmente, assim, sufocante, né, Fábio? Porque parece que a gente está sempre errando. E aí cria uma sociedade doente, né? Exato. E a gente entende o quão desafiante é, porque o bombardeio é grande, né? Então, hoje, como algumas pessoas da área da financeira falam, né, de investimentos e que tentam abrir, tem muita gente boa no mercado fazendo um trabalho legal e normalmente eles batem nessa tecla, né? Ninguém quer ganhar dinheiro devagar. Todo mundo quer dar tacada, todo mundo quer acertar na veia para alavancar os seus negócios de uma maneira rápida e
E a maioria das coisas sólidas que dão realmente resultado, elas foram construídas com o tempo. Eu acho que ter foco, ter persistência, né? Ter grit em inglês é isso, né? Persistência a longo prazo. Isso já foi provado que traz muito resultado. Né? Então, isso supera talento. Né? Se você tiver consistência, trabalho e foco, e por muito tempo nisso, tu vai masterizar isso e tu vai ter muito mais resultado do que quem só é talentoso para aquilo, ou quem é talentoso ficou por um pouco tempo, ou que já trocou de área, enfim. Sim, então, não masterizou justamente porque tinha o talento, né? Então, tem talento, mas não teve a paciência, não teve a disciplina, não teve o foco, não teve a força de vontade de entrar. Nós hoje somos muito gratos por estar numa área que ela nunca vai... Ela é muito perene, né? Falar inglês é uma coisa... Então, hoje eu sou grato por ter escolhido, como eu estava falando para ti, eu não tinha essa dimensão lá atrás, né? De que é uma área tão poderosa e tão perene como falar um outro idioma vai ser sempre importante. A gente não tinha, mas depois que a gente entendeu isso, só fortaleceu o fato da gente continuar sendo consistente, continuar acreditando no negócio, continuar masterizando, porque eu tenho certeza, a gente vai deixar várias outras empresas ao longo do caminho e que de alguma forma, o seu fundador, o seu CEO, não teve a mesma visão e não teve a mesma energia e vão ficar pelo caminho e vão perdurar aquelas empresas que tiveram mais consistência. Então, ter foco é importante. Gente, até é difícil acabar o papo. A gente ficaria aqui, né, Fábio? É tão bom conversar contigo e acho que a gente tem, apesar da gente não saber, né, antes de marcar a entrevista, hoje eu vejo que a gente tem várias afinidades e gostos semelhantes, assim. Legal. Então, pessoal, acho que basicamente durma bem, faça exercício, se alimente, fale inglês, tenha foco, né, que é tão importante, ainda mais quando a gente começa a dar muita recomendação, parece que a pessoa tem que, né, fazer tudo, mas não, é fazer as coisas que nunca mudam, né, fazer as coisas que são sempre válidas e sempre E eu quero dar um recadinho final, que o papo tá excelente mesmo, Paula, e tu lembrou agora que tu falou de inglês, eu queria deixar só um registro assim, daquilo que aconteceu no início do nosso trabalho, era de ir na casa das pessoas, e acontece um fenômeno bem engraçado aqui no Brasil, que é assim, todo mundo é o falso consciente de que inglês é importante. Por que normalmente acontece isso? Porque a gente cresce ouvindo dos nossos pais, muitas vezes até de professores, né? Eu me lembro que eu escutei isso muito dos meus pais, falando que inglês era importante, de professores meus na faculdade, mesmo sendo engenharia, né? Falando, inglês é importante, muito tempo atrás, e dificilmente as pessoas explicam o porquê que ele é importante. Então, fica uma falsa consciência de que, se tu perguntar, isso assim, eu tenho a certeza absoluta disso, porque eu fazia isso, pesquisa de rua. Se tu sair perguntando para as pessoas, inglês é importante, 100% das pessoas vão falar que sim. Assim, tu vai pegar um ou outro que odeia os Estados Unidos e por outros motivos acha que inglês não é importante. Sim. Mas, invariavelmente, as pessoas falam que inglês é importante, mas elas não entendem o poder que traz para elas falar inglês. E o quanto pode ser diferente a vida delas com o inglês. Dificilmente as pessoas falam isso. E o trabalho que a gente fazia justamente na casa das pessoas, com esse contato, era muito desse processo. Tu sabe o quanto que inglês pode ser importante na tua vida? O como o inglês pode mudar? Principalmente nos dias de hoje, com a facilidade da informação, né, o buscar informações fora e direto na fonte, o poder fazer networking, o poder tu ter a liberdade de fazer as coisas, o poder tu trazer mais valor para a sua empresa, você que é colaborador, e poder trazer mais valor para a tua empresa através do conhecimento do idioma. Então, esse é um ponto bastante importante para as pessoas se atentarem. A gente tem uma falsa consciência de que inglês é importante e muitas vezes a gente não sabe como o inglês pode ajudar a vida das pessoas. Então, por isso que esse trabalho, aquele trabalho que a gente fez contigo lá no início da Topo, explicando e trazendo a consciência, elevando a consciência disso, isso é feito até hoje. Os contatos comerciais que a gente faz, por indicação, ou por um lead que procura a gente nas redes sociais, é justamente mostrando isso para as pessoas. E a gente é muito feliz de vender um serviço que só faz o bem para as pessoas. Então, por isso que a gente é insistente em fazer com que a pessoa mude a vida dela através do inglês, e isso é bom para nós, a gente cresce, obviamente, mas também transforma a vida das pessoas.
Então, eu queria deixar essa mensagem também, né? Porque é bastante importante. É uma realidade que a gente vive aqui no Brasil. Eu morei fora, assim, e conversei com alguns americanos, e quando a gente entrava num assunto de conhecimento de língua, e pessoas universitárias aqui no Brasil não são fluentes em inglês, isso é uma aberração, assim, isso é sabe, é um esdrúxulo, né? Para não falar outras palavras, porque é um absurdo mesmo. Sim. E a gente não se dá conta disso, né? E a gente tem, se perguntar para todos os universitários vão falar, não, inglês é importante e tal, mas muitas vezes não deixa sempre para outro dia, né? Não separam tempo, né, dinheiro e energia para fazer algo que pode mudar a vida deles. Então, essa mensagem também que fica justamente linkada com aquilo que a gente faz, aquilo que a gente entrega aqui na cidade de Pelotas e em várias outras cidades aí do sul do Brasil. Ótimo, Fábio. Eu acredito muito. Vocês que estão ouvindo sabem, já falei isso aqui outras vezes, falo muito isso no meu Instagram. Quem convive comigo ao vivo, offline, então sabe muito para mim, liberdade é ouro, assim, é um valor inegociável. Liberdade de expressão, liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de imprensa, todos os sentidos. A gente nasceu para ser livre e às vezes a gente se prende, né? A gente se boicota, porque no momento que tu chega num lugar e trava, porque tu não consegue, já colocou aquilo na mente, eu não sei, não consigo aprender a falar inglês, no mundo de hoje, tu colocou uma trava, né? Tu colocou um limite para o teu crescimento. Então, faça o inglês, porque eu vou voltar para minha conversação. Legal, bacana. Preciso voltar, bacana. até porque eu gosto, né? Também tem toda essa questão. No meu caso, eu adoro falar outras línguas, assim, eu gosto de estudar outras línguas, né? Não posso dizer que sou fluente em outras, mas eu acho que é um prazer para mim. Na verdade, estudar é um prazer para mim, né? O buraco é mais embaixo, não é nem a questão dos idiomas, é que estudar para mim é um prazer. Fábio, não tenho palavras para te agradecer. Só vou encerrar, porque senão daqui a pouco eu vou levar xingada aqui, porque na verdade eu tenho certeza que eu ficaria uma tarde inteira conversando contigo, pegando dicas de livros, dicas de empreendedorismo. Como eu te falei, a Topway é um exemplo. Tu e o Thiago são dois caras que sempre foram simpáticos, comunicativos, sensacionais, e que a história de vocês não para por aqui, isso eu não tenho dúvida. Legal, bacana. Obrigado, Paula. Eu fico muito contente em ser entrevistado por ti, depois de tanto tempo a gente se reencontrar nessa situação e falando de coisas que a gente gosta também. E legal. Sucesso para o trabalho que você está fazendo aqui. Muito obrigada para vocês também. E para o pessoal que nos assiste também, por favor, né, não só sejam aquela esponja que pega todo o conhecimento, mas que aí depois não executa. A gente sempre aprende mais quando a gente aplica e mais ainda quando a gente ensina, quando a gente conta. Então, contem para quem vocês gostam, para quem quer empreender ou para quem já empreende. Contem sobre esse episódio, enviem, compartilhem, façam essa mensagem do Fábio, a nossa mensagem, girar por aí. E mandem, claro, como eu sempre peço, né, sugestões de nomes de outras histórias que vocês também querem ouvir por aqui. Façam a inscrição no canal, curtam, comentem, apareçam lá no meu Instagram, enfim, se façam presentes para que cada vez mais o Blá 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 leve informações e histórias legais. Lembrando que todo mundo tem uma história para contar. Até mais, ou melhor, bye! Eu sou a Paula Blas, comunicadora e apresentadora do Blá Blá Blás, um podcast sobre as histórias pessoais por trás de marcas e projetos que nós tanto admiramos. Quer divulgar a tua marca por aqui? Entre em contato, as informações estão na tela.